É fato que hoje a internet se tornou um mar de informações para diversos temas. Mas às vezes, nem sempre é possível distinguir quais dessas informações são verdadeiras ou não. E infelizmente, uma prática que dificulta esse processo é a descontextualização. Essa prática consiste em fazer recortes de acontecimentos para criar uma narrativa que distorça o acontecimento ou ainda criar um novo totalmente diferente. No cyberespaço, essa tática foi muito usada para criar lendas e histórias de terror que usavam desde imagens não autorizadas, obras de arte, apresentações teatrais, pseudociência e até conspirações para poder ilustrar e criar ótimas crônicas dentro da internet. Indo um pouco mais além, teve quem usou esses conteúdos mais sensíveis para criar uma categoria no terror digital que é conhecida como Horror Edits, ou na linguagem popular, vídeo retirado da Deep Web. Esses vídeos, além de possuírem um teor sádio satírico, normalmente tentam arrancar algum susto de quem o está assistindo ou simplesmente causa desconforto pelo material sensível tirado de contexto. O que piora a situação são as histórias que acompanham certos vídeos, tratando sempre de algum experimento humano que deu errado, instigando pactos religiosos e qualquer loucura que explore a crença do pior do ser humano. Quando retiramos todo o sensacionalismo desse tipo de conteúdo, o que podemos enxergar é nada além de uma normalidade da atividade humana. No entanto, alguns desses conteúdos podem chamar mais a nossa atenção quando olhados dentro de seus próprios contextos. E podemos descobrir muita coisa quando desenterramos a crônica de Shay St. John. Senhoras e senhores, meu nome é Clifford e sejam bem-vindos ao episódio piloto do canal Cybercrônicas, o canal que conta histórias que marcaram a internet de alguma forma. Em agosto de 2006, foi criado um canal no YouTube chamado Elastic, Spastic, Plastic, Fantastic, que em seu URL marcava o nome de Shay St. John. Nesse canal foram enviados vários vídeos que giravam em torno de uma pessoa que possuía partes de manequim em seu corpo, incluindo seu próprio rosto, Shay. Shay supostamente seria uma modelo que sofreu um acidente de trem e que acabou tendo que substituir partes do seu corpo por partes de manequim. E que depois disso começou a produzir seus vídeos como parte de um experimento mental feito pela CIA. E se essa história te pareceu absurda, é porque ela é mesmo. O conteúdo desse canal se baseava em sketches em que Shay fazia diálogos com suas bonecas, sendo a mais famosa delas a Kiki, e também realizava interações com as pessoas que estariam cuidando dela durante a sua recuperação do acidente. E olhando para os vídeos de Shay, podemos encontrar semelhanças com os vídeos de terror citados anteriormente, como a psicodelia, sons distorcidos e imagens desconfortáveis. Hi, my name is Shay St. John. You might know me from my many appearances in motion picture and television, but this is my very own show. O ponto que destaca o conteúdo postado por Shay dos outros Horror Edits é o fato que eles foram postados em uma época em que qualquer conteúdo no YouTube era uma mera novidade. E considerando o fato que eles possuíam um canal próprio para estarem, podemos dizer que eles estavam dentro de seu próprio contexto. Tanto é que Shay possuía conteúdos externos fora do próprio YouTube. E esses conteúdos podem nos ajudar a entender mais sobre essa crônica. O primeiro material que Shay possuía fora o seu canal no YouTube era um live journal,
uma rede social da época que funcionava como uma espécie de diário, onde as pessoas poderiam contar sobre acontecimentos de suas vidas. Bem parecido com o Twitter. O Live Journal de Shay possuía registros que datavam desde 2003, e nesses registros podemos encontrar comentários sobre sua vida, divulgações de seus trabalhos e até citações a pessoas importantes que não são muito conhecidas pela cultura mainstream. Dou destaque para duas pessoas, sendo a primeira Lenora Claire, que foi produtora de elenco de reality shows e séries de televisão americanas, mas que é mais conhecida por ser uma ativista na defesa de vítimas de perseguição e assédio. E Carl Creel, um ator independente que é conhecido por atuar como Jeffrey Dahmer bem antes daquela aberração feita pela Netflix, e que é fundador do Instituto Californiano de Artes Anormais. E isso vai fazer algum sentido mais para frente. Outro citado com frequência neste Live Journal é Eric Furner, que é dito ser cameraman e produtor dos vídeos de Shay, e que além de ter trabalhado junto com o Shay na produção dos vídeos de seu canal, ele também atuou como produtor em um longa-metragem lançado em 2004 chamado Shay e Kiki, que segundo relatos de quem assistiu é uma compilação de curtas de Trigger, que é o gênero de vídeo que é produzido pela Shay. E esse longa foi exibido pela primeira vez no Instituto Californiano de Artes Anormais, ou CIN, aproveitando as amizades que Shay possuía com Carl Creel e outras pessoas ligadas ao instituto. Após a exibição desse longa feito no instituto, ele foi comercializado na forma de DVD para membros do instituto e posteriormente na internet. E é dos materiais que vinham junto com este DVD que surgiu duas informações importantíssimas para esta crônica e que foram replicadas por muitos sites de maneira totalmente descontextualizada e errada. Bom, primeiramente é deste DVD que surge a história de que ela é uma modelo que sofreu um acidente e que agora estaria em recuperação, como é contado na própria sinopse do DVD, e também em um material de imprensa disponibilizado junto ao DVD. Ela responde em 3 ocasiões sobre a questão do acidente e também sobre questões relacionadas ao DVD. E também nesse mesmo material de imprensa é disponibilizado uma parte dedicada a contar sobre o elenco, que são Shay e Kiki. E na parte de Shay é contado um pouco mais sobre sua história e um pouco mais também sobre seu acidente. E outra coisa que dá para se concluir com esse DVD é que a história de experimentos mentais realizados pela CIA é nada mais do que uma licença poética para o CIA, o Instituto Californiano de Artes Anormais, devido à semelhança entre as siglas. E esse, infelizmente, foi o último trabalho realizado por Eric e Shay para o Instituto, já que em fevereiro de 2010, Eric veio a falecer de uma hemorragia gastrointestinal induzida por alcoolismo. Depois desse fato, muitos amigos de Eric prestaram suas condolências e lamentaram sua morte. A única parte estranha de toda essa história foram as citações a Shay St. John, que segundo eles mesmos teria morrido junto com Eric. E parando para pensar, é um pouco estranho que Shay St. John nunca mais tenha se apresentado depois da morte de Eric Furner. Mas para entendermos mais sobre esse mistério, teremos que olhar elementos que antecedem a morte de Eric. Em um evento chamado Destroy, que foi realizado por uma organização artística ligada aos movimentos punk chamada Mobilization, em 7 de agosto de 2004, Shay estava escalada como uma das apresentações na categoria de performances visuais. Posteriormente, no site da organização, muitas reviews foram postadas sobre as apresentações que aconteceram neste dia, e entre elas é possível encontrar a review sobre a apresentação de Shay, que dizia o seguinte: o Instituto Californiano de Artes Anormais e Shay St. John adotam uma abordagem urbana da transgressão psicológica usando o estilo Trigger,
para produzir videoclipes rápidos cujo personagem central é uma paraplégica desfigurada vestida e controlada como marionete em tamanho real e sua boneca desfigurada, Kiki. Esse comentário nos dá a informação de que Shay não era uma pessoa real, e sim uma personagem para as apresentações do Instituto Californiano, o que é reforçado por uma postagem no Flickr em janeiro de 2003 do artista de bonecos Dave Hasbrook, em que ele mostra o boneco de Shay sendo preparado para uma apresentação no Instituto. Então podemos dizer que a conclusão mais lógica para essa crônica era que Shay St. John era uma personagem de Eric Furner que representava parte da sua personalidade que estava ligada ao movimento punk e à arte underground. O que muita gente não sabe é que Eric Furner contou um pouco mais sobre a personalidade de Shay St. John e suas inspirações para criá-la. No material de imprensa do filme Shay e Kiki, na entrevista em que Eric responde as perguntas como Shay, ele cita 3 filmes que o inspiraram a fazer a compilação de curtas para fazer o longa. Os filmes são Freak Friday, que é um filme da Disney que possui 2 versões, uma de 1976 com Judy Foster e Barbara Harris, e um remake lançado em 2003, que eu acredito ser mais conhecido, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Esse filme trata de uma garota que troca de corpo com sua mãe e ambas começam a entender sobre a realidade uma da outra. Caso você não tenha assistido e se interessou, esses filmes no Brasil foram lançados com o título Um Dia Muito Louco e Sexta-feira Muito Louca. Cat's Curse, ou Maldição de Cat, lançado em 1977 pelo estúdio canadense Lionsgate, conta a história de uma garota que retornou com seu pai à antiga casa de sua família e acaba encontrando uma boneca que contém o espírito cruel de sua tia, que a possui para se vingar de seu pai, e agora resta a ele livrar sua filha deste mal. Este filme infelizmente não possui dublagem em português, mas pode ser assistido legendado aqui no YouTube. E Billy, de 1965, estrelado por Patty Duke, que conta a história de uma garota chamada Billy, que faz amizade com um garoto do time de atletismo para tentar entrar no time da escola. No Brasil, esse filme foi lançado com o título Uma Loirinha Adorável. Além disso, Furner deixou no IMDb uma nota dizendo que o longa é uma combinação do estilo de direção de Todd Haynes e do humor de Phyllis Diller. Todd Haynes é um diretor norte-americano conhecido por dirigir filmes de drama desde 1989, normalmente abordando questões de gênero, identidade e críticas políticas, sendo o filme Carol, de 2015, seu trabalho mais conhecido. Já Phyllis Diller foi uma atriz e comediante também norte-americana que ficou conhecida pelo seu estilo de humor autodepreciativo e seus figurinos extravagantes em seus programas. Ela também atuou como dubladora para diversas animações ao longo do tempo. O seu último trabalho foi em 2011, sendo uma aparição no reality show chamado Roseanne's. Infelizmente, Phyllis nos deixou em agosto de 2012. Fechando um pouco a página sobre Shay e falando um pouco mais sobre os outros trabalhos de Eric Furner, ele não começou no meio da arte underground como um diretor de filmes, mas sim como vocalista de bandas punk nos anos 80 e 90, tendo trabalhado na desconhecida Skillgore, que não possui material disponível atualmente na internet, e uma banda um pouco mais conhecida chamada The Blood Farms. Que vale ressaltar não é a mesma Blood Farms de Eric Jacob e Dave Suskin, uma banda mais conhecida na internet, mas sim sua própria banda que teve uma demo inédita disponibilizada em 2017 no YouTube. Vale ressaltar que eu entrei em contato com alguns desses canais para descobrir de onde que eles conseguiram esta demo inédita, mas nenhum deles me respondeu e o que me respondeu não estava muito afim de conversar não. Mas felizmente eu consegui encontrar a possível fonte de onde esses canais conseguiram essa demo, que foi o site chamado Discogs, que é um site que vende vinis raros a preços de leilão. E infelizmente ali não possuía muito mais informações do que já tínhamos, além, é claro, de algumas fotos que viraram capas da demo, informações sobre as produtoras e a listagem completa dos membros da banda.
Deixo uma menção honrosa nesse vídeo para Dave Fortney, que também participou da Skillgore junto com Eric Furner, e mesmo no site da Discogs não deixou nenhum registro sobre a banda. E também para Harry Burner, que se pronunciou em defesa de Eric em 2014 no jornal Vice, quando o acusaram de ser o autor do incidente Max Headroom. A acusação surgiu após ligarem o estilo de vídeo feito por Eric Furner ao humor satírico visto no personagem do incidente, e também que as cidades de Bloomington, cidade natal de Eric, e Chicago, cidade onde ocorreu o incidente, não ficavam muito distantes. Porém, segundo Harry, nenhum dos membros da banda sequer possuía conhecimento técnico em comunicação de televisão para realizar tal feito, e que só estiveram juntos em Chicago uma única vez para ver o show da banda Pixies em Rivera, que é uma espécie de teatro que comporta apresentações desse gênero. Depois de deixar a música, Eric trabalhou como produtor de filmes para o estúdio canadense Les Productions de Versailles, sendo citado nos créditos dos filmes Fantástica, um drama musical feito em 1980, na série de TV humorísticas Manon, de 1985, e em um documentário de 3 episódios conhecido como Os Meninos da Rua, de 1987. Esses trabalhos deram a Eric Furner a experiência necessária para que no futuro ele pudesse criar e produzir todos os curtas que ele realizou com a personagem Shay St. John. E é inegável que em toda a sua trajetória, Eric Furner conquistou fãs dentro do CIA e no YouTube no canal de Shay. Sua morte foi sentida por todos os amantes de seus curtas que acompanhavam sua persona artística e que fizeram homenagens a ele, como o próprio CIA, que sempre faz menções à personagem e que por 2 vezes fez apresentações dos trabalhos de Shay como um devoto à grande figura que Eric foi dentro do Instituto. A maior homenagem que Eric ganhou foi no Halloween de 2016, em que foi lançado o documentário biográfico chamado Eric and Shay, dirigido e produzido pelo cineasta Larry Weasel, grande fã de Eric, e nesse documentário tem como foco principal fazer uma retrospectiva dos trabalhos de Furner com Shay e contar bastidores da produção. O documentário conta com comentários dos envolvidos na produção dos vídeos de Shay e de amigos de Eric que puderam contribuir para esta biografia. Para este documentário também foi composta uma música pela artista Saphir para homenagear toda a lore criada para a personagem. A faixa atualmente encontra-se disponível no canal de Saphir no YouTube. Em resumo, a história de Shay St. John e de Eric Furner é uma jornada fascinante pela arte e pela cultura da internet. Através de Shay St. John, Eric Furner criou um personagem inesquecível que cativou e assustou os fãs com sua aparência bizarra e comportamento perturbador. Mas mais do que isso, ele deixou um legado importante na arte digital e multimídia, que continua a inspirar muitos outros criadores de conteúdo até hoje. Após sua morte em 2010, muitos fãs e artistas prestaram homenagens a Eric Furner, reconhecendo toda a sua contribuição para a cultura da internet e para a arte underground em geral. Embora ele possa ter partido, seu legado permanece vivo e continua a inspirar gerações de artistas e criadores de conteúdo em todo o mundo. Agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Se você gostou do primeiro episódio, clique no botão de gostei e comente o que você achou do vídeo. Comente também sobre temas que você gostaria de ver no canal. E se você quiser acompanhar os próximos episódios de outras Cybercrônicas, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.